ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Pessoal, bom dia. Graça e paz a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nosso estudo do primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Hoje, capítulo 10, né? Capítulo 10. Vamos lá. Nós chegamos no estudo da semana passada, faz umas semanas ainda atrás, né? No último capítulo, né? A gente estudou sobre o Saul, uma longa viagem que ele teve em busca das jumentas perdidas do seu pai, né? E enfim ele se encontra com o profeta Samuel, de uma forma bem ordenada por Deus, né? Vocês lembram como que aconteceu? Então o capítulo de hoje vai se concentrar na unção do rei Saul, né? Realizada pelo profeta Samuel. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, nós te louvamos e bendizemos, obrigado pela tua presença, que teu Espírito continue a nos guiar, a nos dirigir segundo a tua vontade. Nós queremos consagrar tudo a Ti, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Vamos ler alguns versículos, gente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares, mais adiante chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Tá bom. Vamos lá. Partindo desse ponto, do encontro de Samuel com Saul, enfim, e partindo para o momento de ordenação do Saul como rei. Vamos para o versículo 1. Então, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça de quem? Do Saul. E beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Então nós vimos aqui uma prática comum para outros povos, mas não é comum para o povo de Israel. Porque o povo de Israel nunca ordenou um rei, é o primeiro. Então essa prática de ordenar, né, ungir, era feita só com o tabernáculo e com os sacerdotes. Você ordenava lá o sacerdote, você ungia e ordenava o sacerdote para o ofício dele, e você consagrava com óleo também o tabernáculo, né? Isso era comum. Agora, ordenar um homem como rei, Israel nunca viu isso. É uma prática totalmente nova para eles, ok? E no Oriente,
para o ofício real, havia dois tipos de unções. Se você quiser falar unçãos ou unções, não sei, para os professores de português aí que resolvam. Mas havia duas unções, né, no ofício real. A primeira era em particular, geralmente feita por um profeta. E depois era uma inauguração pública e formal que tinha que ser feita com o sacerdote. Vocês podem ver na história que é muito comum o reconhecimento dos reis feito pela igreja. Até na época papal, né, os reis precisavam passar pela ordenação da igreja, para que se fosse oficializado, né, a posição do rei. Muito comum isso. Os povos, outros povos, isso era normal, para Israel não era, porque Israel nunca teve rei. Então é a primeira vez que Israel vai ter um rei, porque eles quiseram ser igual às outras nações. Ok? Mas as ordenações tinham que passar por isso. Primeiro, uma ordenação particular. Segundo, uma ordenação pública e formal, realizada pelo sumo sacerdote. Entendido isso? É importante saber desses detalhes, porque vocês podem precisar disso lá na frente, quando vocês estiverem falando para alguém sobre coisas da Bíblia, né? Vocês lembram que a unção do Davi passou por essa ordem. Lembram disso? Primeiro Davi foi ordenado de maneira não oficial pelo Samuel, lá no pasto. Depois ele passou por uma ordenação pública. Vamos conferir isso. Primeiro Samuel capítulo 16, versículo 13. Vamos ver a ordenação do Davi, que vai acontecer depois, em particular. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Não foi no lugar oficial, não foi ali no meio dos irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aí você vai ver que o Davi vai continuar sendo pastor de ovelhas, mesmo sendo ungido rei. Mas para subir no trono, teria que passar por uma ordenação oficial, que a gente vai ver em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Sigam os versículos, tá? Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Ficou entendido isso? Como que essa ordem real de ordenação passa por duas fases? Entendido? Ok? Porque às vezes as pessoas ficam perguntando: mas Davi não era rei, já ungido pelo Samuel lá, junto com os irmãos, por que ele não foi direto para o trono? Então a gente tem que respeitar esses protocolos aqui. Um ponto a ser observado no primeiro versículo que nós lemos, está escrito assim: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre sua herança? Então vocês viram que no momento que Samuel está ungindo a Saul, agora a gente voltou para Saul. No momento que Samuel está ungindo a Saul, ele vai fazer a seguinte pergunta, né? Porque o Saul está meio confuso. Ele vai dizer: não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Aí a gente entra num contexto aqui interessante, porque o Samuel está dizendo que foi Deus que escolheu ele antes. Ele só está legitimando algo que foi previamente escolhido por Deus. Entendido? Por isso que ele está fazendo a pergunta. Na dúvida do Saul, quando ele o beija e apresenta para ele aquele recipiente, que geralmente é o chifre de um animal, cheio de azeite, vai derramar sobre a cabeça dele. Ele diz: porventura, eu não te ungi o Senhor por capitão sobre sua herança? Ele está dizendo: antes de eu estar te ordenando, ungindo como rei, Deus já te ungiu. Entendido isso? Porque a gente sabe qual foi o contexto que Saul foi ungido, né? O contexto começa ali: o povo escolheu ter um rei. Esse é o contexto. Mas a gente tem que separar as peças para a gente poder entender.
o povo escolheu ter um rei, porque ficou com inveja das outras nações. Ficou com inveja dos outros povos. A gente não tem um Deus com um rei que a gente pode conversar, falar com ele. Tem esse Deus subjetivo, né, que a gente fica conversando sozinho, né? É o nosso governo, mas é subjetivo. A gente queria alguma coisa palpável. Então, essa era a ideia do povo. O povo decide por ter um rei, mas quem seria o rei foi Deus que decidiu. Vocês conseguem separar isso? Consegue? A decisão de se ter um rei já era uma péssima decisão. Mas de quem seria o rei foi Deus que decidiu. Isso aí vocês têm que gravar na cabeça de vocês, porque essa é uma informação histórica que muita gente não sabe. Tá, vocês querem um rei? Sim, mas eu vou dizer quem vai ser. Foi isso. Logicamente que o Saul tinha um perfil, né? Que Deus levou em consideração esse perfil de um homem robusto, bonito, forte, com boa aparência, para não provocar um choque muito grande no povo. Entendeu isso? Deus respeitou um pouco a questão dos valores humanos, mas a escolha foi feita por Deus. Entenderam ou não entenderam isso? Ok. Seguindo, nós vimos que o Saul, no capítulo passado que nós estudamos, né, ele tinha algumas qualificações boas. Não era um cara ruim, não. Ele se desviou depois, mas a princípio ele era um cara de boas qualificações. Né? Então Deus escolhe as pessoas. Nós apenas legitimamos. Por que essa informação é importante para vocês hoje? O que vocês acham? Por que é importante saber disso? Que é Deus que escolhe as pessoas e os homens apenas legitimam. Por que é importante essa informação? Dá para mim escolher alguém? Não, eu não escolho ninguém. Principalmente para questões espirituais. Nós não escolhemos ninguém. Quem escolhe é Deus. A gente só legitima. Quando você ordena um pastor, você ordena um pastor dentro de um processo natural, né? Não político, natural. Onde você reconhece que a pessoa está se esforçando, aquela coisa toda ali, a igreja já quer isso. Na verdade, essa pessoa já é uma escolha de Deus. O que a gente faz é reconhecer. Então, nós temos que orar não para que as pessoas nos escolham. Nós temos que orar para que as pessoas nos legitimem. Certo? É isso. A gente tem que discernir o chamado dos outros. Tem muita gente que tem chamado aqui na igreja. O que tem que acontecer é que o pastor local tem que discernir o seu chamado para depois legitimar. E a prova da legitimação é a sobrevivência. Se você for ungido e você sobreviver, é porque você realmente tem chamado. Se você morrer, é porque você não tem chamado. Porque Deus só banca quem Ele chama. Entendeu? Deus só paga a conta de quem Ele chama. Por isso que você vai ver muitos pastores que vão, mas não vão. Aí você fala assim, mas o cara é tão bonzinho, pastor. Não basta ser bonzinho. Mas o cara é tão carismático, não basta ser carismático. Mas tão honesto, não basta ser honesto. Tem muito mais a ser para você ser qualificado como uma liderança. Certo? Aliás, ser bonzinho, às vezes, os maiores líderes do mundo, eles não são muito carismáticos. Se quiser, pesquisa lá na internet para vocês verem isso. Os maiores líderes do mundo com relevância, eles não são carismáticos. São pouco carismáticos. Né? É estranho, né? Porque a gente pensa que qualificação para liderar é ser bonzinho e ser carinhoso. Como é que faz? Às vezes você tem que pagar.
Como eu disse para vocês, às vezes é Bíblia no chão e faca na boca, né? Ou não? Por isso que a gente precisa entender que existem qualificações que só Deus entende. A gente não entende. Agora, se nós temos chamado, oremos para que as pessoas identifiquem isso na gente. Agora, se temos chamado, Deus vai levantar a gente. Vai ter certeza. Porque senão vai ser só devaneio. Você vai ficar aí falando que você tem chamado, que você é um cara que poderia fazer bem, você tem as obras nas suas mãos. Isso é devaneio. Sabia? É sonhos. Ah, se eu tivesse lá na frente eu faria melhor. Sonho também. Isso é tudo sonho. Às vezes eu preciso fazer esses testes, né? Às vezes o pessoal fala comigo assim, pastor, por que você deixou fulano fazer? Eu deixei para provar para ele que ele não sabe. Entendeu? Porque às vezes se você não deixa fazer, a pessoa fica ali, não deixa eu fazer, porque se eu fizer eu faço melhor. Eu falo, não, deixa eu fazer. Aí vai ser provado para essa pessoa que ele não sabe. Se não fizer, quando ele for fazer e dar uma pane nele, ele fala, acho melhor descer daqui. Então a melhor coisa quando você encontrar alguém que falar assim, eu poderia dirigir esse carro, você entrega a chave para ele. Entrega para ele, tá? Não esquece disso não. A gente faz com gente pretensiosa. Se eu dirigisse, entrega a chave para ele, manda ele dirigir. Meia hora só. Ele vai te entregar a chave e vai falar assim, rapaz, vou orar pela sua vida, porque realmente você dirige muito bem. Tem coisas que só funcionam assim, né? Já aconteceu casos de pessoas, eu falo assim, gente, ó, não vamos fazer isso, mas deixa que eu chamo, hein? Deixa que eu chamo. Não se oferece, não. Deixa que eu chamo. Aí a pessoa se oferece. Não era para ter se oferecido. Deixa eu chamar. Aí o pessoal fala, pastor, mas por que você aceitou? Não, deixa. Não fica 2 dias. Daqui a pouco fala, pastor, que eu tenho que fazer um negócio assim, não vou poder. Eu falei, tá bom, está resolvido. Porque aí a pessoa provou para ela mesmo que ela estava vivendo um devaneio de mais de 10 anos, achando que era capaz e não é. Conseguiu entender o que eu falei? Isso é a vida. A gente não aprende só na Bíblia, não. A gente aprende com a vida. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente tem que falar assim, graças a Deus por você. Graças a Deus pela sua vida. O cara está capinando lá, graças a Deus, continua com você inchado aí, porque para aguentar esse sol é só você mesmo. Tudo bem? Qual é o significado do beijo de Samuel no rosto de Saul, quando ele encontra? É grave isso aqui, porque o Samuel, ele foi pessoalmente rejeitado pelo povo. Porque quem era o líder? O líder era o Samuel, ele era o juiz. Abaixo de Deus, quem mandava na nação de Israel era o Samuel. Para o Samuel dar um beijo aqui no rosto do Saul, dizendo, você é o rei agora, tá? Não, tem um significado muito forte, né? Porque ele está aceitando respeitosamente a decisão de Deus. Ele está aceitando respeitosamente a decisão de Deus. Porque o próprio Deus disse para ele, né? Vamos para 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Quando Samuel estava triste, porque o Samuel ficou enciumado. Né? Ele ficou enciumado porque ele se sentiu rejeitado, porque ele era o cara que mandava. Aí Deus vai consolar ele aqui, no versículo 7, e diz o Senhor a Samuel, olha aí, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, ele falou, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Deus está dizendo para ele assim, você está chateado, Samuel? Eu também estou. Você ficou triste porque o povo está escolhendo alguém para comandar eles, além de você? Eu também estou. Estou conjecturando, tá? Entendeu o que estou falando? Então ele falou, deixa o povo escolher, eles rejeitaram, gente. Por isso que quando Samuel dá um beijo no rosto do Saul, ele está dizendo assim, sim, Senhor. Entende isso? A profundidade disso? É fácil para o ser humano fazer isso? Você é o gerente da loja há 20 anos, o patrão chega para você e fala assim, a partir de amanhã é o Joãozinho.
Aí você vai no Joãozinho, dá um beijinho no rosto dele e fala para Deus, sim, Senhor. É isso. Não é para qualquer um, não é? Não é para qualquer um. Então a gente vê a grandeza aqui do Samuel, que é importante a gente observar. A partir desse momento, Deus vai usar o Samuel para falar algo bem importante. Aí vocês vão ter que redobrar a atenção. Ele vai falar sobre 3 eventos que vão ocorrer na vida do Saul, que vão provar que ele realmente será o rei. 3 eventos. É isso que Samuel vai dizer para ele. Para provar que você é o rei, vai acontecer 3 coisas a partir desse momento. O primeiro evento está no versículo 2. Olha para o versículo 2. Ele disse, apartando-te hoje de mim, o Saul, você vai achar, ou acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Se vocês forem investigar isso e orar bastante, vocês vão entender profundamente o que significa 2 homens. E depois lá na frente vocês vão entender o que significa 3 homens. E depois vocês vão entender que juntando 3 com 2 dá 5, que é o número da graça, mas isso aí é outro assunto. Certo? Ele disse, apartando-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim e Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar. Encontrou. Achou como? Não é que achou, é Deus que fez aparecer. Certo? Então ele está dizendo, olha, você vai encontrar com 2 homens, e eles vão dizer para você, vai tirar essa angústia do seu coração. Porque eles vão dizer para você, ó, acharam as jumentas. O problema que você tinha foi resolvido. As jumentas foram achadas. E por que foi achado? Porque o teu pai deixou de pensar nas jumentas para pensar em você. Igual você tinha previsto lá atrás. Então está resolvido isso aí? Entenderam isso? Esse era o primeiro sinal de que ele era um rei. Que ele seria um rei. Você vai encontrar 2 homens. Os homens vão te dizer, o problema está resolvido. Está certo? Por quê? Porque seu pai estava tão preocupado que foi resolvido. Quem é que resolveu? Deus. Primeiro evento. Então, qual é o propósito dessa predição, ou dessa profecia aqui do Samuel? Ele vai dizer, você vai ter 3 eventos para confirmar para você, né, que o que eu estou te falando é verdade, ok? E para que você dê crédito ao que está sendo revelado através da palavra de Deus. Por isso que vai acontecer 3 eventos. Entende? Não tem assim, eis que te digo, e a prova de que é eu que te digo, é isso. É isso que está acontecendo aqui. Vou te dar provas para isso. Então, Deus está manifestando, Deus já decidiu colocar esse cara como rei, mas, talvez ele tenha dúvida, ele falou, mas para provar que Deus colocou você como rei, vai acontecer 3 coisas. 3 é um número de equilíbrio, né? Certo? 3 coisas. Quando você começa a receber uma revelação, aí você fica assim, quando dá a segunda, você balança, quando dá a terceira, já era, irmão, dançou. Você está dentro. Deu 3, pode saber que é Deus mesmo. Principalmente se for de lugar diferente. Né? Uma vez uma pessoa falou comigo assim, eis que te digo. Eu falei, beleza. Eu quero a mesma palavra na boca de 3 pessoas diferentes. Aí eu sei que é Deus. Não veio. Aí eu arquivei. Mas pastor, eu falei, ora a Deus, velho. Então vocês perceberam que 3 confirmações, 3 acontecimentos que provariam que realmente ele foi chamado? Isso não é uma regra. Não estou dizendo que é uma regra, não, entendeu? Não estou dizendo que é uma regra. Estou dizendo que quando acontece 3 vezes é porque você pode botar sua barba de molho. Certo? 2 ou 3 testemunhas já era. Aí vocês voltaram na escola bíblica lá atrás. Né? Aí pede para os profetas orarem, fala assim, ora aí, profeta, você que está falando para mim isso aí, vê se Deus usa outras pessoas para falar a mesma coisa.
Que ele pode, não pode? Oh, pode. Então, só que as confirmações, o pedido da confirmação, a necessidade da confirmação para que haja fé, é importante, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Nós somos mais abençoados quando a gente não precisa de prova. Sabia? A Bíblia diz. Nós somos mais abençoados quando nós cremos sem Deus precisar provar nada. É quando basta simplesmente a cruz. Aí nós somos mais abençoados. Aí quando você precisa de prova, irmão, você precisa ficar vendo as coisas, é porque pode ser que Deus faz, mas quando você precisa de prova para crer, eu quero explorar isso um pouquinho mais. Primeiro eu tenho que ir para Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos falar sobre fé. O que diz sobre fé? Então, olhe para esse versículo como você nunca viu. Olhe para ele, que você gosta de ler ele, como você nunca leu. Vamos lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ok. Se é fé, é algo subjetivo, não é? Subjetivo. Fé é subjetivo. Eu tenho fé. Ué, mas cadê? É subjetivo. Mas o texto diz que a fé é o firme fundamento. Firme fundamento que significa que tem boas colunas, bons alicerces. E que é um fundamento forte e firme das coisas que a gente espera. Mas se espera, a gente não tem ainda. Eu estou esperando. Eu espero que isso aconteça, mas é uma convicção tão forte que se torna um firme fundamento. Você tem tanta certeza que Deus vai fazer, que você vai tocar a sua vida normalmente, vai trabalhar normalmente, vai viver normalmente, sem reclamar, porque você tem certeza que vai acontecer. Por isso que é firme fundamento. Se torna firme fundamento quando você decide viver a sua vida normal, seguir a sua vida em paz, com a certeza que Deus vai fazer. Aí virou firme fundamento. Agora quando você fala assim, acho que não vou trabalhar hoje não. Acho que não vou orar mais não, mas não é firme fundamento. Firme fundamento é quando você segue. Você fala assim, rapaz, eu não sei se eu vou ganhar dinheiro hoje. Nem vou trabalhar não, porque então não é firme fundamento. Firme fundamento é quando a gente fala assim, eu vou ganhar dinheiro hoje, por isso que eu vou trabalhar. Entendeu? Isso vai dar certo, por isso que eu vou me esforçar. Vou continuar lutando porque eu sei que vai dar certo. Isso é firme fundamento. Deu para entender? Ele continua dizendo, o escritor, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, agora piorou, prova das coisas que não se veem. Você está esperando acontecer alguma coisa, que Deus vai mudar a situação, vai abrir uma porta, mas você tem um firme fundamento, a ponto de você seguir a sua vida normalmente, confiando em Deus, dormindo, sem precisar de remédio, certo? Ele falou, eu vou dormir porque eu sei que Deus está cuidando. E aí você continua com essa fé, que essa fé vai virar uma prova das coisas que você não vê. O que é prova das coisas que a gente não vê? Como que é isso? Que fé é essa? Prova das coisas que não se veem. É simples. Para você ter prova das coisas que você não vê, é só você olhar para aquelas que você pode ver. Não sei se você entendeu. Deu para entender? O que você consegue ver? Eu vejo vocês. Isso eu vejo. Mas tem coisas que eu estou esperando que eu não vejo. Eu posso usar o que eu vejo como prova. Ok? O que eu vejo? Eu vejo que está chegando gente na igreja. Isso é uma prova do que eu estou vendo. Isso me faz acreditar nas coisas que eu ainda não vejo. Certo? Eu vejo, por exemplo, vocês que conseguem se reconciliar, mesmo sofrendo, conseguem continuar a batalha. Isso eu vejo. Isso é a prova de que eu sei que a coisa vai dar certo. Vocês começaram a entender Hebreus 11, o que significa? A fé é o firme fundamento. Você tem um alicerce forte das coisas que se esperam. Eu espero com tanta certeza, por isso eu não mudo a minha vida, eu não deixo de orar, eu não deixo de trabalhar, eu não deixo de perseverar. Por isso que minha fé é um firme fundamento. Porque fé sem obras é morta.
Está todo mundo conseguindo entender ou não? E ela se torna uma prova das coisas que não se veem, quando eu olho para aquelas que eu posso ver e transformo elas numa prova para as coisas que eu não consigo ver. Eu estou repetindo para ver se vocês conseguem linkar no que eu estou falando. Eu vou esmiuçar melhor para vocês com o texto. Espera lá. Paulo disse o seguinte, em Romanos capítulo 1, versículo 20. Agora vocês vão entender. Romanos 1, versículo 20. Ele disse o seguinte. Ele vai falando, ele está tirando a dúvida da igreja a respeito de Deus. Deus é subjetivo? Você não está vendo Deus? Deus é uma força? Tá, beleza. Como que a gente pode ter acreditar nesse poder que a gente não está vendo, que a gente não está ouvindo, a não ser que você tiver dom para isso, e ser disposto a colocar sua cabeça numa guilhotina para morrer por ele? É isso que Paulo está falando. Como é que você é capaz de mudar a sua vida, largar tudo que tem no mundo para viver para Deus, a partir de uma promessa que você não está vendo nada? Você não ouviu Deus falar. Você não viu a cara dele. Aí o Paulo vai explicar para a igreja, porque as suas coisas invisíveis, olha que show de texto. Vocês não estão atrás das coisas invisíveis? Vocês não querem ter certeza das coisas invisíveis? Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Paulo está chamando assim, se vocês fossem um pouquinho inteligentes, é isso que ele está falando. É só vocês olharem para tudo que está ao redor de vocês, vocês vão descobrir que existe um Deus que toma conta disso aqui tudo. É só. Ele está dizendo, olha para a planta. Olha só, observa ela. Por isso que qualquer cientista tinha que ser um adorador. Mas não é o contrário. Quanto mais você estuda, mais perto de Deus você deveria estar. Mas é tão chocante a realidade de Deus que o cientista fala, acho que vou virar ateu que é melhor. Muitos cientistas se tornam ateus. Agora, se o cara olhar a constituição da natureza, das plantas, poxa vida, a gente não sabe nada. Vocês que são da área médica aí, né, igual o Sandro, a turma toda aí, tem mais gente aí, tem ela também que é médica. Poxa, vocês conhecem tudo por dentro, cara. Poxa, você olha os processos, cara. Você corta o cara, o corpo regenera. Como? Vai falar de antígeno, vai falar de células, não sei o quê, de regeneração. Como isso, cara? Tem um arquiteto dentro desse negócio. Como isso? Mas o corpo está funcionando porque o coração está batendo. Mas quem é que faz esse coração bater? Vamos voltar um pouco. Quem deu o primeiro movimento nele? Ou seja, resumindo, se você não for burro, você consegue acreditar em Deus. É simples. A sobrevivência dos animais, o instinto do animal de sobrevivência no meio do mato. Cara, doideira. Você está maluco. As camadas da pele, sangue, tudo. Não tem como, cara. Não tem como esse negócio ter nascido do nada. Tem alguém muito hiper, super inteligente que estava ali desenhando esse negócio, gente. É muito perfeito. Não tem como. Os processos de uma criança, é loucura isso. A criança está dentro de um líquido amniótico, daqui a pouco a criança sai nutrida pelo cordão umbilical da mãe, aí vai para o mundo externo, a psicologia da criança ali, os primeiros passos, os primeiros papá, mamã, andando, você já programa as coisas, vai acontecer. Cara, como? Hein? Então, por isso que o Paulo está dizendo aqui o seguinte, as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que não tenham desculpa. Está certo ou não?
Jesus falou sobre isso em João capítulo 20, versículo 29. Jesus falou para o Tomé. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Você creu. Mas bem-aventurados, ele diz, felizes são os que não viram e creram. E aí? Quem não exige prova é mais abençoado. Muito mais. É você dizer assim, cara, o troço está pegando fogo, mas eu sei que Deus está aqui. Isso aí, sempre fé. É só isso que Deus quer. Deus fala, yes, é isso que eu queria de você. É isso que eu quero de vocês. Ele falou, é isso que eu quero de vocês. Ele falou, o troço está pegando fogo aqui nessa fornalha, mas o quarto homem está aqui dentro. Isso aí. Hã? Um dia eu estava vendo um pedacinho daquela série nova que saiu agora de A Casa de Davi, né? Vocês estão vendo? Fantástico aqui, você está doido. Aquela produção ali foi fora do comum, né? Estava vendo exatamente a passagem onde o Davi vai enfrentar o Golias, que saiu agora o episódio, né? E os irmãos dele. É bom quando você vê a cena, né? Você só lê na Bíblia é pouco. Quando você vê aquele negócio, os caras falando, é diferente, né? E todo mundo com medo, o Davi falou, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? É doideira, né? Ele falou, Deus está no meio de nós. Ele falou, eu vou matar esse gigante. Eu vou arrancar a cabeça desse gigante. Ele falou. Aí aquele monte de soldado grande, ele pequeno. E vou jogar a cabeça dele para os corvos comer. E aqui saberá que há Deus de Israel. Deus falou, yes, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Aí nós temos um rei, né? Aí nós temos um rei de verdade. Aí o Saul falou assim, rapaz, ele é um gigante forte, experimentado em guerra, você é apenas um menino. Ele falou assim, Deus me ajudou a matar um leão. Deus me ajudou a matar um urso. E vai me ajudar da mesma forma. Ele falou. Os anjos dizem, yes. Isso é fé. Mas isso tem que acontecer aqui dentro da cabeça da gente. Se essa chave não virar aí, nada acontece. Nada acontece. Você vai continuar tendo uma vida inútil. Só pela cruz, olhando para a cruz, nós temos a prova mais cabal. Para a gente ter certeza de que a coisa vai funcionar. Por que, pastor, que você está dizendo isso? Por gente, não tem mais nada para Deus dar de tão importante. Tem alguma coisa? Pastor, mas ele tem que adivinhar a placa do carro. Poxa, mas se a cruz não for suficiente, cara, você reduziu Jesus a nada. Aí fica esse circo de que tem que adivinhar a placa, o endereço do carro, o CPF, o CNPJ. Mas quem diz yes não é os anjos, sim Satanás. Ele fala yes. Ele está dizendo para Jesus assim, a cruz não foi suficiente. Eles precisam saber o número do CPF. O profeta tem que falar o número do CPF. Né? Senão eles não vão acreditar. Se não tiver alguma coisa, eles não vão acreditar. Quando Jesus falou para os discípulos assim, se eles não viram os sinais, eles não crerão. Ele falou de forma pejorativa. Ele não falou assim, ele falou, se eles não verem, eles não creem. Eles não creem. Não tem jeito. Entende? Então a ideia é que a gente se contentasse por essa moeda de valor que já foi paga, né? Que é alta. Essa moeda é alta. A cruz, né? Tudo bem? No primeiro evento, vocês viram que os dois homens disseram, as jumentas já foram encontradas. No segundo evento, está no versículo 3 e 4, eu vou correr agora, versículo 3 e 4, ele diz, segundo evento, quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, 3, que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. A gente foi esmiuçar, tem Santa Ceia aqui no meio, tem um monte de coisa.
Versículo 4: e te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. O que vai acontecer? Eles vêm com provisões. Esses 3 homens, quando eles te encontrarem, eles vão te dar as provisões para você. Eles vão te alimentar. Segundo evento. Vamos para o terceiro evento. Versículo 5 e 6. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e trazem diante de ti saltérios e tambores e flautas e harpas. Eles estarão profetizando. Versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. É um evento diferente. E profetizarás com eles e tornar-te-ás em outro homem. Esse é o terceiro evento. Quando você se encontrar com os profetas, vai acontecer algo com você. Você vai fazer coisas que você nunca fez. Entende? Então, no primeiro evento, primeiro sinal, Deus vai resolver um problema. Vai mostrar para você que Ele já resolveu o problema. No segundo evento, Deus vai te suprir. No terceiro evento, Deus vai mostrar para você que Ele é capaz de fazer com você coisas que você nunca viu. Entendido agora? Então, resumindo agora, no primeiro evento, quando os 2 homens falam que as jumentas foram achadas, Deus está dando a ele a primeira lição, número 1. Para você ter certeza, Ele falou, Deus pode resolver seus problemas. Entendeu? É relacionado às jumentas que foram achadas. No segundo evento, quando 3 homens estão subindo para o Monte Tabor, levando cabritos, pães e vinho, e eles te oferecerem as provisões, você terá a segunda lição. Deus pode prover ou suprir todas as suas necessidades. Ok? No terceiro evento, quando um grupo de profetas se encontrar com você, eles estarão profetizando, você vai profetizar junto com eles. Nós temos a terceira lição. Deus lhe dará poder para fazer o que você não consegue fazer sozinho. Entenderam isso aqui, gente? Número 1, Deus é capaz de resolver seus problemas. Número 2, Deus é capaz de te prover e te suprir em qualquer situação. Número 3, Deus vai te fazer realizar coisas que você sozinho não consegue. Essa é a prova de que você é um rei. Entenderam ou não entenderam? Por isso que o versículo 6 diz: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás em outro homem. Você vai ser outro homem. Você não vai ser o mesmo homem se o Espírito Santo estiver na sua vida. Entenderam isso? Versículo 7. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Quando vier esses sinais, pode fazer, realiza, porque Deus estará com você. Então, através desses 3 sinais, Samuel está prevendo que Saul terá vantagens naturais e sobrenaturais ao andar com Deus. Entenderam isso? Nós temos vantagens naturais e sobrenaturais quando nós andamos com Deus. Essa é a mensagem dos 3 eventos. Versículo 8 e 9. Ele diz: tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declaro o que há de fazer. Sucedeu, pois que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Gente, o versículo 8 mostra Samuel usando o número 7. Observa, como um teste de fé e obediência para Saul. É um teste de fé e obediência para Saul. Ele disse: esperarás 7 dias ali, até que eu venha. Um teste de obediência, porque o chamado só se viabiliza através da obediência. Certo? No versículo 9, nós vimos aqui no versículo 9 que eu li, uma mudança de coração que acontece antes dos sinais acontecerem. Olha para o versículo 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel,
Ele só profetizou, não aconteceu nada. Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Isso significa que houve uma mudança de coração antes dos sinais acontecerem. Certo? Houve uma mudança de coração porque ele acreditou nas palavras do profeta. E por causa dessa crença nas palavras, os eventos foram se confirmando. Entenderam isso? Isso nos ensina sobre o poder da mudança que acontece a partir de uma decisão de fé sincera. Amém. Essa fé para a mudança de Saul aconteceu a partir dele ter ouvido as palavras de Samuel. Por isso que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Amém. No versículo 10 em diante, chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. Está acontecendo. O Espírito de Deus se apoderou dele. Ele profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Acharam estranho, porque o Saul era um cara conhecido, né? Como assim? Profetizando? Mas isso significa o seguinte: o Saul ainda não tinha um relacionamento íntimo com Deus, gente. Ele não tinha um relacionamento íntimo com Deus, tanto é que precisou do Samuel falar, vai acontecer isso como prova. Mas, pastor, se ele não tinha um relacionamento íntimo com Deus, como é que ele profetizou? Porque isso é possível. Tranquilo. É possível profetizar sem ter relacionamento com Deus. É possível orar em línguas sem ter relacionamento com Deus. É possível ser usado com sinais e maravilhas sem ter relacionamento com Deus. É. Relacionamento com Deus é outra coisa. É possível. Está aqui o Saul profetizando. E era um cara que não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Vamos para Mateus capítulo 7, versículo 22, para a gente entender melhor. O texto vocês conhecem. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ué. Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas muitas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Vocês nunca tiveram intimidade comigo. Esse texto explica que é possível você profetizar, é possível você expulsar demônio, é possível você ser usado em poder e maravilhas e nunca ter conhecido a Deus. Por isso que ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Por isso que poder sem intimidade com Deus é iniquidade. Dá para acreditar em todo mundo? Dá para acreditar em todo mundo, porque está todo mundo aí sendo usado, fazendo coisas, revelando, falando, profetizando, dizendo. Pode ser que essa turma está toda no caminho do inferno. Não estou generalizando. Só estou dizendo que profetizar, ser usado em sinais, maravilhas, em dons, não significa que essas pessoas estão em Deus. Não significa que essas pessoas estão em Deus. A igreja tem que amadurecer para isso. Está certo? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos. Nem todos. Então não se iluda. Tem muita gente dentro de igreja que não faz nada dentro da igreja, mas que é salvo. Está quietinho no cantinho dele lá, não faz nada. Não estou dizendo assim, não é que não faz nada. Não tem nenhuma coisa expressiva, né? Que a igreja tem essas coisas. Paulo falou sobre isso, né? Sobre as pessoas buscarem os dons mais relevantes, né? Enquanto deveriam buscar o amor. Né? Paulo falou: vocês buscam os melhores dons, buscar os melhores dons, né? Vocês gostam, né? Os dons que aparecem. Ele disse: buscar os melhores dons, mas eu vou te mostrar um caminho mais excelente do que esses dons que vocês ficam cobiçando. Ele falou: o amor. O amor é o maior dom. Ele falou: sem amor você pode fazer o que você quiser. Você pode
orar em língua, saltar pirueta, pode curar enfermos. Se você não tiver amor, nada disso serve. Por isso que poder não é sinônimo de santidade. Tudo certo? A gente tem que olhar mais para as pessoas que a gente acha que não é nada. Você acha que não é nada, o cara está ali no cantinho dele ali. Você fala, isso não é nada. Por que não é nada? Ah, nunca vi esse cara nem levantar a mão na igreja. Você está por fora. Você está por fora. O cara está quietinho ali, ó, no cantinho dele, assim, ó. O bom é que você seja agitado também, né? Que é bom. Mas, às vezes, a pessoa está quietinha no cantinho dele, mas é uma pessoa salva. Enquanto a gente fica preocupado com gente que só faz barulho achando que é melhor do que os outros porque faz barulho. Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Existem os barulhentos salvos, mas existem os barulhentos condenados. Existem os silenciosos salvos. Existem os silenciosos condenados. Certo? Então não dá para você julgar ninguém. O texto é claro. Podemos seguir? Versículo 12. Então o homem dali respondeu e disse, quando viu Saul profetizando, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está Saul também entre os profetas? Virou um provérbio naquela época. Ou uma palavra corriqueira no meio da sociedade. Está o Saul entre os profetas? Por quê? Aí tem que entender o texto. Uma pessoa da comunidade, quando viu Saul profetizando, no meio dos profetas, ele disse, quem é o pai deles? O que ele está dizendo aqui? O que vocês acham? Na verdade, a palavra original está perguntando quem é o mestre deles. Porque era muito normal o mentor passar o dom para o servo. Elias e Eliseu, lembra da capa? Era muito normal. O cara andava com outro que era servo do profeta, daqui a pouco ele virava o profeta. Então eles estão perguntando, quem é o mestre deles? Estão profetizando, mas quem é que ensinou eles? Porque eles conheciam Saul da comunidade e sabia quem era o pai do Saul. Eles falaram, como ele está profetizando? Quem foi o mestre deles, desses profetas e o Saul juntos? Porque o pai dele a gente conhece, né? Entendeu? Como que ele recebeu esse dom? Então a pergunta é essa aí. Porque o comportamento espiritual dele estava diferente. Versículo 13 a 16, acabando de profetizar, foi ao alto e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço, onde fostes? O tio de Saul. E disse ele, buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio, declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas. Porém, o negócio do reino, de que Samuel falara, não declarou. Por que não? O que vocês acham que ele não falou sobre o fato dele ser um rei? Oi? Não. Aqui ele não quis falar para o parente dele, para o tio dele, sobre o conteúdo completo que Samuel falou para ele. Samuel falou com ele, o negócio da jumenta já está resolvido. Mas falou, você é um rei agora. Só falou das jumentas, ele omitiu a informação do rei. O que vocês acham? Não ia acreditar? Ok, são duas frentes de entendimento aqui. O primeiro grupo de interpretação acha que ele não falou por humildade. Uma linha de entendimento dos estudiosos acreditam que ele não falou, ele omitiu a informação dele ser um rei por humildade. É uma linha de entendimento. Mas existe outra linha de entendimento que diz que ele estava com medo da retaliação ou com medo de que os parentes dessem um golpe nele. Era muito comum isso. Soubesse que o cara ia ser ordenado rei por inveja, eles matavam ele. Então, são duas linhas de entendimento. A primeira é que ele falou por humildade, que é o mais provável, tá? É o mais provável que ele falou por humildade, que não queria se aparecer.
E por quê? Segundo o entendimento, porque ele temia a inveja, né, e a possibilidade de sofrer um golpe dos seus parentes. São essas duas linhas de entendimento, mais comum. E eu fico com essa de que ele não falou por humildade. Por quê? Porque os textos vão começar a mostrar isso. Vocês vão ver. Então, Saul era um homem muito humilde. Ele era tão humilde que ele conquistou o coração de Samuel. E o Saul também não escolheu ser rei. Ele foi escolhido. Então, a partir desse capítulo agora, que a gente está estudando, né? Ou desses versículos agora que a gente vai ver, versículo 17 em diante, que vai encerrar, o Samuel ele vai narrar como foi a escolha de Saul como rei. Por que ele vai fazer isso? Para justificar a escolha dele. Porque ele vai falar para o pessoal, ó, esse cara aqui, ó, que cresceu com vocês agora vai virar rei. Como que vai fazer isso? Ele vai ter que justificar. Aí ele vai contar a história. Versículo 17 a 20, atento que nós estamos no final. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel, assim disse o Senhor Deus de Israel. Eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Ele tem falado, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos, segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar a todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. Ele está dizendo o seguinte, vocês pediram um rei. E eu disse, então, já que vocês querem um rei, Deus autorizou. Então, junte as tribos diante de mim, porque a gente vai fazer um sorteio. E no sorteio, que era muito comum isso lá, foi escolhida a tribo de Benjamim para escolher o cara. Ok? É isso que ele está explicando. Foi por sorteio. No versículo 21 diz, e fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri. Você não tem muita coisa relacionada a esse nome, mas é um descendente chamado Becker, que é filho de Benjamim. Tá? Por isso que aparece esse nome, Matri, que é, na verdade, Becker, que é o filho de Benjamim. E dela se tomou Saul, filho de Quis. Ele está dizendo, veio da tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. O filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Quando ele foi escolhido, certo? Quando ele foi escolhido, não se achou ele. Por que não se achou? Esse 22. E então, tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. É uma informação que a gente não tinha. Quando Saul descobriu que ele tinha sido escolhido, o que ele fez? Ele se escondeu no meio das bagagens, ficou com medo. Ele era humilde, ele era ingênuo, ele era um cara simples, ele ficou escondido. Ele não queria isso, entendeu? Com vergonha. É um sentimento de modéstia e humildade. Aí dá para interpretar melhor o Saul agora, né? Igual timidez, né? Ou timidez. No versículo 23 diz, e correram e o tomaram dali, pegaram ele, falou, rapaz, você é o rei, né? E pôs-se no meio do povo, era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. O cara era bonito, alto, bonito, vistoso e tímido. No versículo 24, então disse Samuel a todo o povo, vedes, já quem o Senhor escolheu. Entendeu agora por que eu falei que foi Deus que escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele, não só de aparência, mas também de coração. Ele era um homem muito bom. Então jubilou todo o povo e disse, viva o rei. Entendeu? Então é uma história que a gente não tinha. No versículo 25, declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul a sua casa em Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, é este o que nos há de livrar? E o desprezaram. E não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Tá vendo? Ele enfrentou a barra também para ser rei. Então Samuel comunicou o povo, registrou o direito de monarquia de Saul como rei. Então ele foi um rei
Primeiro rei de Israel oficializado e registrado em cartório. Tá certo? Mas o registro foi feito conforme a lei. E com certeza, sem dúvida, o registro que Samuel fez para empossar ele como rei está em Deuteronômio, capítulo 17, que eu encerro com isso. Então, esse é o registro que a lei estabelecia. Ele diz, Deus diz, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuíres e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei. Deus já tinha previsto isso, está vendo? Tanto é que ele botou na lei. Assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos. Não pode ter cavalo. Porque a força do povo de Deus não se faz com cavalos, se faz com Deus. Essa regra o Salomão quebrou. Esse é um dos mistérios do fracasso de Salomão. Salomão tinha milhares e milhares e milhares e milhares de cavalos. Ele adorava cavalo. Então essa foi uma das regras da lei que ele quebrou, que foi promovendo a falência dele. Olha só a regra, hein? Não poderia multiplicar cavalos para si, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Não tenham cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco se multiplicará mulheres. Ai, lascou. Salomão tinha quantas? Salomão tinha um harém, né? Quebrou outro princípio. Ok? Não se multiplicará mulheres para que seu coração não se desvie. Foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Nem prata nem ouro multiplicará. E lascou para Salomão de novo. É o que ele mais tinha, ouro e prata. Certamente que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerás todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, para guardar as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los, para que seu coração não se levante sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, a gente vê que o primeiro rei foi ele. Essa questão de uso de cavalos se deu muito no reino de Davi, né, que eles começaram a adestrar os cavalos para montaria. Né? Os outros povos tinham isso. Israel, não sei que Israel atravessou o deserto no pé, né? Nem cabelo eles usavam. Dependia de Deus mesmo. Mas aí começa a era dos cavalos a partir do Davi. Aí o Salomão já entra, quer ter um aras completo, né? E isso explica algumas coisas alguns princípios que o Salomão quebrou e que causou a falência dele como rei. Mas, enfim, gente, eu li Deuteronômio porque esse foi o estatuto, a lei, as regras da Torá que teria que ser lida também diante do povo de Israel na ordenação do Saul. Tudo certo? Então vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo na tua casa. Nos leva para os nossos lares guardados e abençoados pelo teu poder. Hoje nós teremos nosso culto especial. Que teu Espírito envolva essa igreja de maneira sobrenatural para que possamos crescer um pouco mais. Nós consagramos tudo a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Ruach
ונחלה רוח ונחלה